São 7 horas mais 27 minutos, já estamos com o nosso entrevistado aqui no estúdio, né, Luiz? Correto, estamos recebendo hoje Walter Augusto Kaminski, presidente da OAB de Sucessão e Destino. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado, agradeço o convite, bom dia a todos que nos escutam e nos assistem. É um prazer estar aqui para participar desse programa. Perfeitamente. OAB, o que é OAB? A OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma instituição criada por força de lei, né? Ela tem uma diferença de outras associações, sindicatos, entidades, porque ela é uma entidade que ela parte por uma ordem legislativa. A OAB é muito anterior à Constituição, mas falando da Constituição, que é de 1988, ali na Constituição ela diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E determina então que essa profissão da advocacia ela tenha um caráter de essencialidade, né? E a OAB vem a regular a profissão da advocacia, né? Então a Ordem dos Advogados do Brasil ela é uma instituição muito antiga. 93 anos já, né? Né? Isso, né? Eu acho que isso do Estado no Brasil, eu não sei dizer quanto que é, mas é bem antiga, né? A gente todo ano comemora, né? E vai passando. E então ela vai criada por uma lei federal, né? Onde nessa lei federal vai se dizer o seguinte, né? O que precisa para ser advogado, os critérios para ser advogado, como o advogado deve agir, questão de ética, as funções que a OAB tem, né? Bem, daí o que é essa OAB? Quais são essas funções? As primeiras funções que a OAB tem, elas dizem respeito justamente à advocacia, porque é disso que se trata. Então, começa assim, né? O advogado ele termina a faculdade de Direito, né? Se forma, mas daí isso não basta para ele ser advogado. Hoje não pode advogar já, sim. Não pode advogar. Terminou a faculdade e não dá o direito dele. Isso. Eu costumo lembrar assim, né? Meu pai às vezes dizia assim, meu filho está estudando advocacia, né? Era uma forma que se falava antigamente, mas hoje em dia não basta se formar em direito para ser advogado. Então, o advogado sai, né? O bacharel em direito ele sai da faculdade formado e ele tem que fazer mais uma prova que é o exame da ordem. Vai qualificar ele daí. Que de certa forma qualifica, né? Qualifica pelo estudo, mas na real ele é uma restrição ao trabalho daqueles que não estão prontos. Porque a OAB só faz a prova, né? Cada um vai ter que buscar por si mesmo, né? Estudando em casa, sei lá, fazendo outro curso, né? Para passar nessa prova. Mas tem muita gente mesmo que já passa antes de se formar. Ou seja, quem tem que preparar para essa prova é a faculdade. Né? Aquele aluno que vai participar da aula, vai estudar, vai passar bem na prova, quando ele chegar ao final da faculdade, é uma prova a mais. É um passo a mais que ele faz. A mais. Inclusive, é possível se fazer essa prova já no 4º ano da faculdade. Não precisa esperar o término dela? Não precisa esperar. Já é validado? Já é validado. Então, no 4º ano da faculdade já dá para fazer essa prova. Presidente. Bom, presidente, muito bom dia, primeiramente, né? Prazer estar recebendo o senhor aqui no estúdio. E aí o senhor falando dessa questão da prova da OAB, mas e se o aluno reprovar, ele pode prestar o serviço da prova novamente depois? Pode, infinitas vezes, não tem limite, né? Então, o que eu falava dessa questão aqui, o senhor falava da qualificação, né? Então, muita gente, né? Muitas pessoas já no 4º ano fazem a prova, recebeu o diploma e está apto já para se inscrever na OAB. Não vou aceitar, depois eu pego. Então, eu, por exemplo, fiz no 4º ano, né? Eu estava com o exame da OAB na mão, me formei, só esperei... Nem tinha concluído o curso, já estava... Já tinha o exame da OAB na mão, né? Então, e hoje, atualmente, é bem comum que isso aconteça também, né? Então, é difícil, mas não é algo impossível, né? Então, mas começa por aí. É a OAB definir quem pode se registrar ou não, né? Então, o primeiro critério é um critério de conhecimento. A pessoa precisa passar no exame, né?
Não passou, vai seguir estudando. Tem pessoas que vão passar 10 anos depois que se formaram, né? Ou porque não fizeram antes, ou porque não conseguiram, não tem problema. Mas esse é o primeiro critério. Depois existem critérios subjetivos que dizem respeito à idoneidade da pessoa, né? Então, eu costumo explicar assim que um jovem que se forma em Direito, a princípio não vai ter problema nenhum, ele vai mostrar uma certidão negativa criminal, uma certidão negativa civil, afinal de contas está começando a vida, a princípio não vai ter tido problema nenhum ainda e vai receber o registro. Mas às vezes, pessoas que já tiveram problemas, né, na vida, foram, por exemplo, perderam um outro concurso por algum problema, eles não vão conseguir também entrar nos quadros da OAB, porque também é um filtro do ponto de vista subjetivo ético, né? Se a pessoa tiver problemas na sua vida pregressa, ela pode não conseguir ingressar nos quadros da OAB. Eu ia fazer essa pergunta. Então, porque a gente já teve um movimento recentemente de eliminar o concurso para entrar na OAB, né? Como é que a OAB vê essa ação? Porque eu vejo agora, interrompendo, que isso aí não é uma questão de repente uma pessoa com uma má índole passa, vai muito bem, pode usar. É esse o risco também ou não? Ou como é que a OAB vê essa questão de eliminar esse... São dois assuntos diferentes. A prova é o conhecimento técnico da pessoa. Tá. Primeiro, isso é antes para poder se inscrever. Depois que se inscreveu, vai ter o critério subjetivo da questão da conduta. Então, as coisas não iriam e seria uma mais a outra. Agora, essa questão da exclusão do exame da OAB, a OAB participa desse debate, mas a OAB é contra a exclusão. Por um lado, para a OAB seria ótimo se excluir o exame, porque imagina quanta unidade nesse termo, né? A instituição passaria a ser uma instituição muito rica. Financeiramente fantástico. Mas não é esse o ponto. O ponto é a cidadania. Os advogados, eu costumo falar uma frase que assim, o advogado é o porta-voz do cidadão. Exatamente. Quando a gente é contratado para fazer uma defesa civil, criminal, trabalhista, seja lá o que for, a gente recebe a procuração do cliente e fala em nome dele para o Poder Judiciário, para o juiz, para o promotor, para quem for, para a parte contrária. Eu não falo em meu nome, eu, Walter. Eu falo fulano de tal, meu cliente, através de mim. Ou seja, eu sou um instrumento, né, eu sou porta-voz daquela pessoa frente ao Poder Judiciário. Para isso, eu preciso ter um conhecimento técnico mínimo. Se a pessoa não tem esse conhecimento técnico mínimo, o que vai acontecer? Ela vai para o mercado de trabalho e vai acabar prejudicando alguém. Exato. Então, o exame da OAB busca fazer com que as pessoas que não têm condições mínimas se aperfeiçoem para tê-las com essa finalidade. Com essa finalidade e depois garantir um bom serviço até, né? Garantir de alguma forma mínima, né, ao menos teórica, que quem passou nesse exame tem uma condição mínima para poder advogar, né? Então a OAB espera que continue tendo exame, porque tem um problema, né, que é a expansão desenfreada de cursos jurídicos no Brasil. Daí tem muito advogado, muito bacharel em direito. Eu não sei dizer o número da quantidade, não olhei a estatística antes de vir aqui para o programa, mas é muita gente. Então, muitas faculdades pensando mais na lucratividade, né, porque o curso de direito é um curso, comparando com alguns outros, é um curso mais barato, porque ele não tem um grande laboratório. Tem um laboratório jurídico, mas não se compara lá com um laboratório de medicina, por exemplo. Então é um curso um pouco mais barato, né? Então é mais fácil de ser criado, e daí tem muitos cursos no Brasil, né? Se você vai chegar em Porto Alegre, assim, o número de faculdades de direito que tem lá é gigante, né? Aqui na região já tem vários cursos, né? Então é uma forma, né? Já que o Estado, né? o Ministério da Educação, né? do Brasil não controla de forma eficaz a criação de cursos e acaba formando pessoas, às vezes, sem tanta qualificação, é uma forma de fazer um filtro para que você verifique quem vai entrar ou não nesse mercado de trabalho, né? Bom, hoje, presidente, é possível dizer quantos advogados fazem parte da OAB aqui em Erechim? E também muitos ouvintes no ano passado relataram que
a pessoas se dizendo advogado ligavam e aplicavam golpes, inclusive a OAB emitiu uma nota pedindo para as pessoas tomar cuidado com esse tipo de situação. Existe algum local em que a pessoa pode conferir, por exemplo, o histórico do profissional que ela vai contratar para defender ela em alguma situação? Sim. Aproveitando o número, né, de advogados, né, eu tenho uma questão o número de advogados que tem no país, mas falando aqui da nossa cidade de Erechim, né, eu sou advogado desde 1999. Naquele ano, né, quando eu recebi a carteira, tinha menos de 100 advogados. Né? Tínhamos talvez perto de 100, mas menos de 100. Né? Agora, em 2023, nós estamos quase nos 1.000. Né? Ainda não chegamos em 1.000 advogados, mas estamos quase 1.000 advogados em Erechim. Então, se nós imaginarmos, né, que a população de Erechim talvez aumentou 20%, né? Você falava 30%, né? Os advogados, imagina, vamos colocar que fosse de 100 para 1.000, né? É muita gente a mais. Então, é bastante advogado que tem por aí. Em relação a de como conferir, primeira coisa, existe um cadastro nacional de advogados. Se a gente entra na internet, coloca ali no Google ou em qualquer buscador, CNA OAB, né, que é Cadastro Nacional de Advogados, OAB, e coloca o nome do advogado. Ali vai estar dizendo se ele existe, se o endereço dele e se ele está regular, né, isso que vai aparecer. Né, não tem assim, o histórico, se ele teve punição, isso não vai aparecer publicamente, mas vai dizer se ele está regular. Né? Porque às vezes tem pessoas que estão irregulares e continuam exercendo a profissão, que é proibido, né? Presidente, o senhor tocou agora no assunto importante que o senhor contou, quando o senhor recebeu a carteira da OAB pela primeira vez e aí a possibilidade depois de formar no curso de Direito de poder advogar. Nesse período aí, agora também o senhor como presidente da ordem que representa todo esse setor, mudou muito nos últimos anos o jeito do trabalho do advogado? Mudou muito. Eu não cheguei a pegar a época da máquina de escrever, né? Eu, quando comecei a advogar, já tinha computador. Mas naquela época, embora já existisse internet, né? A internet ainda era uma coisa assim muito limitada para o trabalho. Né? Eu lembro que para a gente ver o andamento de um processo naquela época, eu tinha que pegar e me dirigir ao fórum. Né? Então, o advogado ia ao fórum quase todos os dias, né, para ver andamento de processo, para ver protocolar petição e outras coisas. E com o passar do tempo, né, com a modernização, com a questão da melhora da informática e da tecnologia, agora é tudo eletrônico. Os processos, né, ainda existe processo físico porque ainda está em transição, mas a grande maioria é tudo virtual, é tudo processo eletrônico. Então, quando eu vou acessar um processo, eu não vou mais ao fórum pegar esse processo. Eu tenho uma senha, né, como advogado, e eu acesso o sistema do Poder Judiciário e eu vou verificar o processo de forma virtual. Né? Então, mudou muito a questão de abrir prazos, como é que abre os prazos. Né? E agora, na pandemia, muita coisa modificou também com audiências virtuais, online, né? Então, também foi uma outra coisa que mudou muito. Então, a advocacia, ela muda muito. Né? Aqueles advogados que advogam há mais tempo, eles precisam estar o tempo inteiro modificando. E os novos também continuam modificando. Né? Então, a gente tem que estar sempre num processo de grande estudo, porque o estudo, as leis mudam muito, os entendimentos mudam muito, né? E também na forma de trabalhar. Né? Aquela pergunta que vocês fizeram antes, eu acho que eu preciso voltar da questão dos golpes. Né? Porque isso para a população é importantíssimo que seja dito. Né? O que aconteceu em alguns casos é que existiam, aqui em Erechim com alguns colegas, é que pessoas se passando pelo advogado, né, entravam em contato com o cliente, sim, contavam uma história mentirosa, aonde pediam que se depositasse um dinheiro para pagar guias, para pagar custas, mas não era o advogado. E aquela pessoa que estava recebendo, o cliente, estava vendo ali no WhatsApp a foto do advogado com o nome dele, né?
e não percebia que não era o telefone que estava no cartão de visita, que estava no site que o advogado tinha fornecido. E de boa fé acabava fazendo esse pagamento. Isso gerou um transtorno muito grande aos advogados que estavam com esse problema, porque eles tinham que, além de avisar todos os clientes, né, começavam a receber as informações dos clientes que caíram no golpe. Então, né, por esse mundo atual, né, onde as pessoas dão os golpes pelo WhatsApp, né, às vezes muitas vezes passando por mãe, por vó, por pai, também o golpe agora se passando por advogado. Então é bem importante que se o advogado estiver pedindo algum pagamento, no mínimo fale por telefone com ele, porque você vai reconhecer a voz dele, né? Ou vá até o escritório dele. Não saia depositando valores... Fazendo Pix aí. Fazendo Pix, né? Às vezes por um outro número, ou pagando uma guia que não é a guia correta. Isso foi bem divulgado, né, quando aconteceu aqui em Erechim. Os meios de comunicação, né, auxiliaram nisso. Eu não vi mais casos, mas é importante que se fique atento com isso. Falando dessa questão, qual é o papel da OAB? De repente tem até uma postura, de repente, fora da ética de um advogado. A OAB tem poder de trabalhar nisso, de pesquisar, e a OAB faz isso. Faz. Alguém, de repente, vai dizer assim, eu tenho um advogado que não está fazendo o meu processo. A OAB tem essa ferramenta que vai... Até aquela questão que fica assim, o advogado pode perder a OAB, por exemplo? Pode perder a OAB. Então, acabou que a gente foi conversando vários assuntos, e quando vê o assunto segue, né? A OAB tem muitas funções. Eu comecei falando essa que era da entrada, né, do advogado. Da OAB. Isso, e também como é que o advogado entra, que a OAB faz. Depois que o advogado está já na sua profissão, daí vem a questão ética. Quem julga o advogado, a sua conduta, é a própria OAB. É claro que se o advogado cometer um crime, ele, como qualquer outro cidadão, vai ser julgado pelo juiz de direito, né? E é claro que se ele tiver um problema de uma dívida lá, ele não tem jeito. Vai processar igual uma outra pessoa ser processada. Ele não tem um privilégio em relação a isso. Mas o que acontece é que, além de um processo criminal ou de um processo civil, ele também vai responder a um processo ético na OAB. E o que acontece com o processo ético na OAB? Tem várias penas. As mais leves, que é censura, advertência, né, para coisas pequenas. Depois tem suspensão para coisas médias e exclusão para coisas graves. Então, um advogado que comete um único fato, né, um fato errado, mas que seja muito grave, ele já pode perder a OAB... Automaticamente já? De plano. Não, eu tiraria a palavra automaticamente, porque tem um processo para isso. Vai percorrer daí. E esse processo, ele é um processo bem demorado e bem longo. Até porque para se tirar o direito de alguém exercer a profissão, tem um devido processo legal. Então, o processo vai passar por Erechim, por Porto Alegre, por Brasília. É como se fosse um processo judicial, mas é um processo administrativo que tramita na OAB. Então, o advogado vai perder a sua carteira ou porque ele cometeu uma falta muito grave, ou porque ele cometeu 3 faltas que teve suspensão. 3 suspensões acarretam também a exclusão. Só que nunca é automático, sempre tem um processo para fazer isso, né? Eu trabalho na OAB há muitos anos, né? Eu já estive em muitos cargos na OAB. Eu fui vice-presidente no ano de 2007 a 2010. Depois eu fui presidente. Daí depois eu fui conselheiro aqui em Erechim. Daí depois eu fui trabalhar em Porto Alegre, onde eu fiquei por 3 anos no Tribunal de Ética e Disciplina. Depois eu fiquei mais 3 anos no Conselho Estadual da OAB. E agora, então, retornei à presidência. Quem dá a decisão final sobre a exclusão é o Conselho Estadual da OAB, né? Ele que tem a atribuição de fazer esse julgamento, né? Agora, aqui em Erechim, a gente tem um colega que é representante lá em Porto Alegre, que é o Dr. Leandro Pagogelski, que é o antigo presidente, né? Já teve outros também, teve o Dr. Alexandre Lírio, teve o Dr. Narcimo Aldaner, que foram conselheiros, né? Eu fui por 3 anos. E lá a gente julga muito o processo de exclusão. Naquele tempo que eu fiquei lá, naqueles 3 anos, muita gente foi excluída. Ou seja, a OAB faz sim essa verificação. Só que o que é claro é que demora, né? Às vezes demora anos, né? E o advogado, agora um trocadilho, o advogado contrata um outro advogado para defender, ele também tem esse direito, na questão de ética? Ou... Deve. Deve, não é obrigatório.
O advogado, né? A gente pelo que a gente vê em filme americano, Isso, eu nunca estudei direito americano, tá? Falando pelos filmes, como o senso comum. Pelo que a gente vê lá, nos Estados Unidos, em alguns casos as pessoas podem se defender. A gente vê em filme, não sei se é verdade. Mas no Brasil, o cidadão não pode se defender, salvo se ele for advogado. Né? Então alguém chega, já aconteceu na minha vida assim, a pessoa diz, não, Walter, eu mesmo vou fazer a minha defesa. Eu digo, não pode, tu tem que ter um advogado. Né? Tem que ter um registro na OAB para poder fazer a sua defesa. O advogado que tem o registro, ele pode se autodefender. Então, tanto no processo judicial quanto lá na OAB, ele pode fazer a sua defesa. Mas, principalmente naqueles casos onde vai mexer muito com as emoções, não é indicado o advogado fazer sua autodefesa. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela por estar envolvida emocionalmente com aquilo, ela não consegue fazer a sua defesa com a mesma capacidade técnica que ela teria se ela não estivesse envolvida emocionalmente naquilo. Então, a gente verifica que tem muitos casos que os advogados se autodefendem, eles podem, é direito deles, mas muitos também contratam outros advogados para fazer a sua defesa. Se chegar alguém lá no fórum, foi intimado, e não tiver ele advogado, o fórum... Existem advogados disponíveis para ser... Porque a gente ouve esse comentário, então, não sei até que ponto é verdade. Foi lá ser chamado para intimado, aí o cara vai lá e diz, o teu advogado, eu não tenho. O fórum, o juiz, acho que vai lá e determina que alguém vai... Esse é o critério mesmo? O que existe é assim, existe uma instituição ótima, eu sou um fã dessa instituição, que é a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública, ela também... de muitas formas existiu no Brasil, mas em 88 a Constituição determinou que existisse da forma como é hoje. Né? É um concurso público muito difícil, né? Muito difícil de passar, uma carreira muito boa, né? Bem remunerada, e por ser um concurso tão difícil, tão bem remunerado, né? As pessoas que estão ali são ótimas. Né? Então os defensores públicos de Erechim são pessoas excelentes, né? Inteligentes, trabalhadores, são muito comprometidos com o seu trabalho. Então, a pessoa que não tem condições de pagar um advogado, não pode ser uma pessoa rica que não quer pagar, é outra coisa, não. É o pobre, a pessoa não tem condições de pagar os honorários. Vai comprovar isso também, né? Vai comprovar com a declaração de imposto de renda. Né? Ou por não fazer declaração de imposto de renda, já vai mostrar também que ela não tem lá patrimônio. Sim. Então, ela procura a Defensoria Pública, é agendado um horário lá, e a Defensoria Pública vai fazer esse trabalho de forma gratuita. Né? A Defensoria Pública aqui em Erechim, na Avenida Pedro Pinto de Souza, não sei o número, mas é perto da rótula ali, né? Perto da Eni Santinha ali, né? Santinha, isso bem perto da Eni Santinha, isso mesmo. Né? Então, quem vai fazer a defesa de quem não tem... Nesse caso, o juiz, vendo que o rapaz não tem, vai dar um tempo, não vai ser feita a audiência hoje, olha, vai e procura. Mas nesse caso, daí até o presidente vai chegar, pelo que eu conheço, se, por exemplo, não tem um defensor público, o juiz pode nomear, pedir um advogado, por exemplo? Isso, é essa situação. Isso, então. Bem, em Erechim, né, a Defensoria Pública atua bastante em quase tudo, né, porque tem vários defensores, e como eu falei, a instituição muito boa. Mas já historicamente, quando não tinha Defensoria Pública, existe uma função do advogado particular que ele é nomeado como defensor dativo, né? E é um ônus público da advocacia ajudar o Poder Judiciário defendendo aqueles que não têm condições. Hoje a função da Defensoria Pública, mas na falta da Defensoria Pública, o juiz poderá nomear um advogado particular para fazer esse trabalho. E, inclusive, existe um convênio da Defensoria Pública com o Poder Judiciário e com a Procuradoria Geral do Estado e Defensoria Pública, né, todos os órgãos trabalhando junto, para que os advogados possam fazer isso. Então, existe um cadastro de defensores ativos que vão fazer um trabalho gratuito para a parte, porque o Estado poderá remunerá-los também quando a Defensoria Pública não atende, né? Então, o ideal para quem não tem condições não é ir numa audiência e esperar uma nomeação na hora. Bem, se a pessoa recebe uma intimação e ela não pode contratar advogado, então ela deve procurar a Defensoria Pública. Esse é o caminho. Antecipar, então. Antecipar, porque o defensor vai ter tempo de olhar o processo.
Agora, o que acontece é que muitas pessoas vão à audiência sem advogado. Exatamente. E a audiência não pode sair sem advogado. Porque o advogado é um direito da pessoa, do réu, que ele seja assistido por alguém ali na hora. Então, o juiz vai nomear ou o defensor público que está ali, ou um defensor dativo que está ali, e ele vai olhar o processo na hora e vai fazer um acompanhamento que ele puder fazer ali na hora, né? Então, isso existe, mas isso é indicado para as pessoas que não têm condições de pagar o advogado. E também nunca ocorre numa situação de foi intimado agora já, isso já é um processo que requer uma preparação, né? De repente intimaram o Luiz Matos aí, mas o Luiz Matos vai ter um tempo para se apresentar, não vai ser agora, o juiz quer falar contigo agora. Nunca, não acontece. Para você ter uma ideia, que os processos judiciais são muito demorados, né? Já tem audiência marcada para 2024, né? Então, é muito raro alguém ser intimado tão em cima da hora. Instantaneamente. Assim. Mesmo que seja intimado 5, 10 dias antes, ou às vezes 2, 3 meses antes, vai procurar. Agora, se não chegou na audiência sem advogado, vai acontecer isso que vocês me perguntaram. Vai ser nomeado alguém para fazer a defesa ali na hora. Tanto faz que seja um defensor público, concursado, como um defensor nomeado para aquele ato, para fazer aquela defesa. Se o Dr. Walter estiver lá e não tiver, pode se convocar o Dr. Walter, o senhor, para defender? Pode ser? Pode acontecer. É raro, mas pode. Sim, eu fiz muito na minha vida, muita defesa dativa. Acontece que agora, né, alguns anos para cá, teve esse convênio que eu falei para vocês, e que tem uma lista de defensores dativos que se ofereceram para fazer esse trabalho. Então, a princípio, o juiz vai pegar os advogados daquela lista. Já tem uma relação. Uma relação, mas não que não possa. Era muito comum, né? Às vezes eu estava passando pelo fórum, às vezes estava já saindo lá, doutor, pode vir fazer uma audiência? A gente voltava e fazia audiência como defensor dativo, com uma coisa do mundo público para ajudar a cidadania, a democracia, o poder judiciário, né? Como um trabalho da cidadania mesmo, né? Mas é claro que nunca vai ser igual você fazer uma audiência que tu entra no fórum, conhece o processo naquela hora e faz o que tu pode, um processo que vai se preparar, às vezes, semanas para uma audiência, né? Presidente, olha, a gente tem muitas pessoas comentando aqui na nossa live, parabenizando o trabalho da OAB. Por exemplo, eu vou ler uma delas, a Vera Micanori, diz parabéns à OAB que vem garantindo a lisura da profissão e defendendo a comunidade. Aí, muito importante o trabalho, todos destacando aí a sua fala, a importância do trabalho da OAB. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco mais da subseção aqui de Erechim. Porque além desse atendimento aos advogados, de prestar o apoio na hora de fazer a prova, né, de liberar o documento para eles poderem advogar, que outros serviços a subseção da OAB hoje, que tem uma sede própria, próxima ao fórum aqui, presta aos advogados, também à comunidade? Certo, então, falando então das funções da OAB, né, então a gente já falou sobre como ela é criada, já falamos da entrada do advogado e também da punição do advogado, né? Mas a OAB tem funções além da advocacia, né? A OAB tem uma função que está prevista em lei, dela se envolver na sociedade civil, garantindo a defesa da democracia, né? Quando o advogado recebe a carteira, né, ele promete, né, ele faz o juramento dele, que ele vai defender o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a luta pela rápida administração da justiça, né? E a OAB como instituição, ela se envolve em muitas coisas. Então, por exemplo, aqui em Erechim, né, a gente tem assento em várias comissões municipais, né, onde a OAB vai ser ouvida nessas comissões. Então, é um trabalho que ele não é diretamente assim a população, não é que algum cidadão vai chegar na OAB e pedir um trabalho. Não, isso não vai ter, né? Porque a OAB, o que ela vai fazer pro cidadão, né, é receber reclamação de advogado, né? Se um advogado agiu mal, a pessoa pode ir lá e reclamar do advogado e ele vai ser julgado, né? Vai ser condenado ou absolvido. Então, muitas coisas que a OAB faz, as pessoas não ficam sabendo, né? Porque ela está trabalhando de uma forma, às vezes, oculta, assim, não escondida, mas eu quero dizer, uma forma discreta, por ações que vão ajudar todas as pessoas,
né, buscando a garantia da democracia, né, dos direitos e outras coisas mais. Em relação aos advogados, nem se fala, né? Então, existem muitas lutas da OAB que advogados que estão chegando agora acreditam que isso sempre foi assim, mas que não foi. Vou dar alguns exemplos de lutas da OAB que partiram aqui do Rio Grande do Sul, né? Não aqui de Erechim, né? Erechim, junto com o Rio Grande do Sul, a gente participa dos colégios de presidentes, do conselho, e faz esse trabalho. Mas eu digo que parte do Estado como um todo, né? Então, por exemplo, os advogados não tinham férias. Então, quem trabalhava sozinho tinha um problema, né? Eu por um período, não pude pegar férias. Então, por uma luta da OAB, houve uma alteração legislativa, onde os advogados podem tirar férias de dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E como que eles fazem isso? Eles ganham um salário? Não, é claro que não. Cada um tem que se virar com o seu dinheiro. Mas o que acontece é que os prazos ficam suspensos. Porque, para o advogado, a palavra prazo é a coisa de maior responsabilidade. Eu costumo explicar assim, que em outras profissões, né? Eu, por exemplo, tenho outras profissões, eu também sou professor. Vou dar um exemplo quando um professor, um dia ele está um pouco indisposto, ele dá uma aula um pouco mais xoxa. Pode acontecer com todo mundo. Outro dia ele vai dar uma aula extraordinária e os alunos gostam. Pode acontecer. Né? A gente se esforça para que sempre seja aula boa. Na advocacia, você não tem essa opção de refazer a coisa. Porque tu tem o prazo. Então, ou tu cumpre aquele prazo naquele dia, ou tu não cumpre mais. Tu vai para uma audiência, tu tem que fazer a pergunta naquela hora. Tu não adianta tu pensar no dia seguinte, devia ter perguntado para aquela testemunha. Tem a coisa da hora, do prazo. Né? Então, quando tem prazo correndo, a gente é marcado, tu não consegue relaxar, não consegue pegar férias. Então, por lei agora, de dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, os advogados podem pegar férias porque os prazos ficam suspensos. Né? Então, não vai trazer prejuízo nenhum. Né? Não vai trazer prejuízo nenhum. Vai se organizar, né? Durante o ano, guardar seu dinheiro para poder ficar um tempo sem trabalhar. Isso foi uma conquista, né? Quando a gente começa a falar nas conquistas que a OAB teve aos advogados, é um assunto que demanda muito tempo, porque são muitas coisas que aconteceram, que foram melhoradas nos últimos anos. Então, a OAB está sempre trabalhando em prol de garantir, por lei ou por acordos com os juízes, a melhoria da vida do advogado, mas também da população por acesso às instituições. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Erechim, não tinha vara federal, né? Agora deve ter 15 anos, sei lá, que tem vara federal aí. Então a OAB trabalhou muito para conseguir vir a vara federal para Erechim, né? Como agora tem a vara federal em Erechim. Bem, Erechim tem 3 varas cíveis e 2 varas criminais. Quando eu comecei a advogar, tinha só 3 varas, né? Então foram criadas outras. Quando a iniciativa de criar uma vara nova, a OAB participa, ela não é sozinha, ela não tem o poder dela lá criar uma vara. Isso é criado por lei, pelo desembargador presidente, pelo Tribunal de Justiça, mas ela vai participar disso, que vai ser uma melhoria de trabalho do Poder Judiciário à cidadania, né? Por exemplo, nesse ano, agora, 2023, aconteceu um julgamento histórico, onde o Tribunal de Justiça elevou algumas comarcas de segunda entrância para terceira entrância, né? O que significa isso? Isso tem a ver com o plano de carreira dos juízes. Os juízes, ele entra na primeira instância, comarca pequena, né? Por exemplo, São Valentim, a primeira instância, né? Gaurama, primeira entrância, né? Instância tem a ver com o julgamento. Entrância tem a ver com a carreira do juiz. Daí, depois de um tempo, ele é promovido para uma comarca de segunda entrância, que é Erechim hoje. Depois de um tempo, ele é promovido a uma comarca de terceira entrância, que era só Porto Alegre no passado. Então, os juízes, no final de carreira, era só Porto Alegre. De alguns anos atrás, algumas cidades do interior foram promovidas à terceira entrância também, e Erechim não entrou naquela época, né? Como Passo Fundo, a terceira entrância, né? Caxias do Sul, né? E agora, uma leva de cidades também vai ser promovida à terceira entrância.
E a OAB participou disso, né? Buscando que Erechim fosse incluído nessa lista. E passou. Né? Então o Tribunal de Justiça fez uma lista, aprovou isso, né? Eu fui a Porto Alegre acompanhar esse julgamento e foi aprovado. Agora o próximo passo é na Assembleia Legislativa, que isso é feito por força de lei. Mas uma vez passado pelo tribunal, a chance é grande. Né? Então isso vai modificar o que para a população? Bem, juízes vão poder ficar mais tempo em Erechim. Né? Às vezes tem um juiz assim, tem uma pessoa que é excelente juiz, né? Trabalha, está acostumado com o trabalho, a cidade gosta dele, né? Todo mundo gosta, mas ele precisava ir embora para sua promoção. Agora não precisa mais. Você vai poder ficar até a aposentadoria que você quiser. Né? E Erechim tem muito disso, né? Nós, uma cidade muito acolhedora, teve muito funcionário público, muito juiz, promotor, escrivão, né? Que às vezes vem para cá e fica aqui até a aposentadoria, né? Adota Erechim. Então, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem que está acontecendo, mas está beneficiando todo mundo e a OAB está ali envolvida, né? Uma ação da OAB. É uma ação que a OAB faz parte. Eu não diria que é uma ação só da OAB, porque senão pareceria que a gente tem um protagonismo nisso, no sentido de só a gente faz isso, mas a gente participa dessa luta, né? A gente indica o que precisa, né? Falta funcionário do fórum, a gente vai atrás e conseguir buscar isso ao Poder Judiciário, né? Uma forma de ajudar o Poder Judiciário local a conseguir coisas em Porto Alegre, lá junto ao tribunal. Posso fazer uma perguntinha bem rapidinho, professor? Rapidinho. Professor, só para ser agora, o professor Walter, para mostrar para quem está nos acompanhando, qual é a diferença de ter uma vara federal? O que mudou? Qual é o benefício que traz para a justiça? Dá para dar um exemplo meio simples? Vou dar um exemplo bem simples. Os processos que envolvem cobrança de tributos federais, por exemplo. Quem tem atribuição para julgar isso é a Justiça Federal. Então, isso tudo vai tramitar em Erechim, certo? Os processos do INSS, quem julga, né, as ações previdenciárias, é o juiz federal. Então, quem julga isso agora é em Erechim. Então, naquela época, né, quando não tinha isso, ou se ia juizar em Passo Fundo, ou por uma força da Constituição, poderia ser a questão do INSS ser julgada em Erechim pelo juiz estadual. Mas daí ia cair naquela leva de todos os processos e ia demorar mais. Ao passo que quando tem uma justiça federal especializada, vai agilizar mais. Né? O juiz que realmente tem aquela competência vai julgar. Tem dois juízes federais, então são mais juízes para julgar. Muito bem, são 8h05 da manhã, já estouramos nosso tempo, mas eu quero agradecer muito ao presidente da subseção de Erechim, da OAB, que esteja aqui conosco nessa manhã e dizer o seguinte, presidente, muito obrigado, nós ficamos muito honrados em estar com o senhor aqui, que representa esse setor que é muito importante para o desenvolvimento da comunidade, que é os advogados aqui de Erechim e também de todo o Brasil, né, representado pela OAB. Porque o que seria da gente se a gente não tivesse um advogado, muitas vezes? Porque, como o senhor disse, é um profissional que sempre está estudando a mudança das leis, nos serve para orientar em várias situações que o brasileiro precisa no dia a dia. Então, volte outras vezes aqui para estar falando sobre o trabalho da OAB, esclarecendo dúvidas que às vezes para o mundo jurídico é fácil, mas para a gente que é leigo, precisa muito desse esclarecimento de vocês para saber o que pode e o que não pode. Então, muito obrigado mais uma vez e fica sempre o microfone do AU disponível para que o senhor e seus colegas possam estar aqui sempre conversando com a nossa comunidade. Muito obrigado, presidente. Certo, eu que agradeço a oportunidade, né? Foi um momento bem legal aqui conversar com vocês, né? Espero que quem tenha escutado tenha aprendido alguma coisa, aproveitado essa nossa conversa. Eu fico à disposição para voltar sempre, né? E conversar sobre outras coisas também. As perguntas que a gente fez acabou nem dando tempo de responder todas, né? Por falta de tempo. Então podemos continuar em outras vezes que vocês quiserem, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos, né? Obrigado. A sua disponibilidade. Luiz, dia. Até amanhã. 7 da manhã estamos de volta, né? Quiser, um abraço, meu amigo, até mais.